noite a todos e a todas. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite, tão próxima a uma data tão significativa que é o Natal, para falar de um tema que para mim é muito caro. Esse é o 7º ano, exatamente, eu estava organizando os meus arquivos de registro de palestras e percebi, tentando organizar pelas datas, que esse é o 7º ano que em dezembro nós fazemos uma palestra com esse tema, Fidelidade a Jesus. E o número 7 é um número muito significativo. E particularmente para mim esse mês tornou ainda mais significativa organizar as reflexões para a palestra dessa noite. E agora há pouco eu estava a refletir. Eu preciso do lenço. A refletir. Desculpa. Nos embalaram hoje com essas músicas belíssimas, aí a pessoa já chega na palestra emocionada. Pedindo a Deus que venha 70 anos, 700 anos, 7.000 anos, 70.000 anos, e que a gente possa se perder na imortalidade, conseguindo ser fiéis a Jesus. E aí, para completar, Emmanuel nos presenteia com uma mensagem dessa, que não adianta apenas beber e comer Jesus intelectualmente. Precisamos, de fato, encarná-lo no nosso dia a dia, no nosso exemplo, nas nossas transformações morais, no testemunho, na renúncia, na resignação, nos desafios que a vida nos apresenta. Esse é o verdadeiro sentido, ou deveria ser para todos nós, o verdadeiro sentido de nos nutrirmos com as palavras do Evangelho. E aí eu queria destacar o final dessa mensagem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam a cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Esse é o propósito de todos nós. Nascemos na terra para uma vida mais alta. E talvez o caminho mais seguro seja justamente esse, de sermos fiéis a Jesus, de utilizarmos o seu Evangelho e, acima de tudo, utilizarmos o seu exemplo de amor, de renúncia e de profunda fidelidade a Deus, para que a gente possa, de fato, trilhar o caminho dessa existência muito mais seguros, para que possamos construir uma vida mais alta. E para as reflexões dessa noite, nós fomos a Joana de Ângeles, no livro Segue em Harmonia, no capítulo 3, chamado Aferição de Valores, em que Joana, de certa forma, faz com que a gente reflita um pouco disso que Emmanuel nos apresentou na leitura inicial dessa noite. E aí nós queríamos, trazer alguns destaques. Praticamente nós vamos tomar como referência essa noite, esse capítulo de Joana, o capítulo 3 do livro Segue em Harmonia, e uma mensagem de Bezerra de Menezes, acredito que muitos devem ter lido, que foi psicografada no final de novembro desse ano, por Divaldo Pereira Franco. Talvez seja os tópicos centrais das nossas discussões dessa noite. Mas, inicialmente, vamos a Joana. E Joana, no início desse capítulo 3, nos apresenta
toda uma série de exemplos, né, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, dos mártires, que de fato deram a sua vida em testemunho de fidelidade a Jesus, de fidelidade a Deus. E a partir dessas reflexões e desses exemplos que Joana nos traz, ela vai chamar a nossa atenção no sentido de refletirmos esse lugar, que é o lugar desafiador de sermos servos do Senhor, de sermos servidores de Jesus. E ela começa trazendo a seguinte reflexão, nos dizendo: na atualidade, rica de pobreza moral, ornada de grandezas e misérias, os sinceros discípulos de Jesus, com nobres exceções, apresentam-se assustados, queixosos, amarfanhados emocionalmente, sem disposição íntima para compreender o significado de fidelidade ao Evangelho. Joana está falando para a gente. Talvez possa até ter aqui algumas raras exceções, como ela mesma pontuou. Mas, a grosso modo, é para a maioria de nós que Joana está falando. A gente que se coloca nesse lugar de discípulos de Jesus, e mesmo assim, na atualidade, diante de tantas tormentas, nós estamos temerosos, assustados e amarfanhados emocionalmente. Talvez porque o verdadeiro significado do que é ser fiel, a gente ainda não amadureceu no íntimo dos nossos espíritos. E ela continua: o bafio pestífero do prazer anestesiante os seduz e os arrasta, embora os propósitos sinceros de permanecerem fiéis ao ideal. Esta é a hora da demonstração viva da fé incomparável, que elucida quanto à necessidade de renunciar-se um pouco aos favores do mundo, a fim de fruir-se de bênçãos em abundâncias. Olha que sensatez essa de Joana. Talvez o que o Senhor esteja nos pedindo é apenas que a gente renuncie um pouco aos prazeres do mundo. E a gente tão iludido, tão anestesiado, tão aturdido, tão temerosos, não estamos conseguindo escutar esse chamamento do Senhor. E a ela nos adverte: os Espíritos do Senhor convidam e advertem em momentosas comunicações mediúnicas, sustentando a coragem e o devotamento nos desfalecentes, a fim de alcançarem a reabilitação e a paz de consciência. Aí, quando eu li esse trecho, eu digo: preciso levar a mensagem de Bezerra. Porque já de há muito tempo que nesse contexto de transição planetária, são inúmeras as mensagens de amor e de coragem que Bezerra vem nos presentear, a fim de que a gente não pereça, a fim de que a gente não esmoreça, não desacredite e não desista. E quando Joana conheceu isso, imediatamente eu recebi essa mensagem da amiga Cibele pelo WhatsApp. Acredito que muitos de vocês, geralmente nesses grupos de amigos espíritas, essa mensagem, né, foi bem compartilhada. E aí, em novembro, engraçado, em novembro eu recebi essa mensagem, e lendo esse trecho de Joana na palestra do mês passado, foi quando nós já havíamos selecionado esse capítulo para a palestra desse mês. Eu disse: casa justamente esse exemplo da mensagem de Joana nesse trecho que Joana reflete nessa passagem. Mas aí ela diz mais, quando ela nos diz que é indispensável fazer-se uma releitura das vidas incomparáveis dos apóstolos do Evangelho em todos os tempos. E aí eu lembrei do amigo Érico, que sempre traz os exemplos de Francisco, e de tantos outros
como uma tentativa de a gente poder ter essa referência segura de que sempre é possível e de que os amigos espirituais estão sempre rondando os corações de boa vontade. E às vezes basta o pequeno esforço da boa vontade para que a gente possa, na labuta do dia a dia, abraçar os desafios nossos de cada dia. E Joana ainda nos diz, vou repetir, indispensável fazer-se uma releitura das vidas incomparáveis dos apóstolos do Evangelho, em todos os tempos, de modo a recompor-se às condutas e vivências, aceitando os percalços, os desafios, os chamados infortúnios existenciais, com alegria e paz interior. Porque esses apóstolos, esses verdadeiros apóstolos do Evangelho, não tiveram vida fácil. Os seus testemunhos de sacrifício, de abnegação e de profunda fidelidade conseguem nutrir as nossas almas para que, diante dos nossos desafios, dos nossos percalços, das provações e das vivências existenciais necessárias para a nossa existência, a gente possa acreditar que é possível viver tudo isso com alegria e paz. Não a alegria de uma emoção barata, mas a alegria da paz de espírito que, diante de qualquer tormenta, não deixa de acreditar. Não se desespera. E consegue absolver essas vivências como aprendizados fundamentais para o nosso crescimento. E a Joana completa. Na aferição de valores espirituais, mediante os testemunhos, é inevitável, neste momento, qual ocorre em outras áreas da vivência humana. E assevera: Cristo é também evocação da cruz. E quem somos nós para querer desprezá-la? O exemplo de Cristo precisa fazer com que todos nós reflitamos que a nossa cruz, as nossas provações, os nossos desafios, ele nos cabe. Ele nos cabe. Se a ele que nem mais era necessário, ele assim o vivenciou, e vivenciou para ser testemunho de coragem para todos nós. Não que ele precisasse vivenciar, mas porque ele precisava nos confortar. Foi esse o propósito. O seu testemunho era para se mostrar fortaleza para todos nós, tornar a nossa alma encorajada diante de ter que carregar as nossas próprias cruzes. E aí Joana fecha com umas observações que para mim me tocaram profundamente, quando ela diz: não te permitas as queixas nem as reclamações que explodem em cólera e combates infelizes. Escolhestes Jesus e não Pilatos ou Anás ou Caifás, embora por algum tempo houvesses optado por Barrabás. Nós escolhemos Jesus. E por mais que em muitos contextos a gente ainda se incline em optar por Barrabás, nos exercícios de fidelidade, não devemos nunca esquecer que para essa existência nós escolhemos Jesus. E por escolher Jesus, a gente precisa se comprometer a entender todas as cruzes necessárias a carregar. Porque Jesus não prometeu vida fácil. Jesus prometeu
que com Ele a batalha é possível e que as transformações que tornará as nossas almas mais amorosas, mais caridosas, mais pacíficas, mais resilientes, é possível. E talvez seja essa a grande reflexão que precisamos fazer. E Joana conclui o trecho desse capítulo a nos dizer: esta é a tua oportunidade rica de conquistas, que solicitastes e que foi concedida. Frui, a fim de permaneceres em equilíbrio e alegria em todas as circunstâncias do processo evolutivo. Nunca te encontrarás a sós, sem o divino amparo, nem o doce e seguro envolvimento do amor. Olha que coisa linda, gente. Diga se isso não é uma mensagem de profunda consolação. Nunca estaremos a sós, sem o divino e o doce amparo e a segurança do envolvimento do amor. Se não percebes, ante o trovejar das ocorrências e desalinhos, prossegue fiel. E duas mãos caridosas te sustentarão enquanto a sua dúlcida voz te dirá: eu estou aqui contigo, eu sou Jesus. Reconhecendo em nós o esforço da fidelidade, nunca estaremos a sós. E por mais que as perturbações momentâneas dificultem o reconhecimento dessa presença amorosa que circunda as nossas almas, basta aquietar um pouco o coração, acerenar um pouco os ânimos, que a gente com certeza escutará essa voz de amparo do Senhor Jesus. E aí nós fomos para a mensagem de Bezerra. Ela foi psicografada no dia 12 de novembro desse ano. E eu acho que essa mensagem de Bezerra fala profundamente a todos nós que, diante dos desafios que todos nós estamos passando, né, nos dias tormentosos dessa transição planetária, vez por outra a gente fica querendo titubear. Vez por outra a gente dá uma recaída. Vez por outra a gente se sente profundamente desanimado. E eu acho que essa mensagem de Bezerra, de certa forma, vem fazer um chamamento a todos nós, aí particularmente a todos nós espíritas, nos chamando a uma responsabilidade maior para com Jesus e para com a própria doutrina espírita. E ele começa a sua mensagem dizendo: metamorfoseando-se, quer dizer, sempre se transformando, sempre abraçando novas roupagens, sempre abraçando novas capas, novas máscaras, o materialismo penetra em todos os ramos do conhecimento religioso e não está fora disso as próprias religiões. E não está fora disso dentro das próprias religiões. E que comumente a gente ainda vem no jogo de negociação com a divindade. Eu vou para a casa espírita para ver se os problemas não chegam na minha casa, né? Vai que eu ando na linha e as coisas se resolvem. Não, eu vou fazer caridade porque aí vai, né, que os benfeitores vejam e aí nenhum infortúnio chega à minha casa. Isso é negociação, porque nossas almas ainda estão tão impregnadas desse materialismo que, mesmo assumindo novas roupagens de uma suposta evolução espiritual, de uma suposta caridade, a gente só está feito camaleão, só se adaptando aos novos tempos. Mas que talvez ainda estejamos exercendo os mesmos comportamentos de há sei lá quantas reencarnações atrás, numa relação de negociação com a própria divindade. E Bezerra nos assevera: indispensável a vigilância para não nos deixarmos engambelar
pelas sereias sedutoras, nos seus cânticos que fascinam, entorpece e aniquilam a esperança. E é só o que a gente escuta hoje. E acho que a palestra de Denise, esse mês, para quem não pôde assistir, não sei se já está no canal da Seja no YouTube, mas se não tiver, eu acho que vale a pena escutarmos essa palestra, que foi a dela desse mês, retrata justamente isso. A gente está sendo engolido por uma onda de pessimismo, por uma onda de descrença, né? Por uma onda de que o mundo está pior do que antes, por uma onda de que não tem jeito. E às vezes a gente acaba sendo engolido por isso e a gente esquece que quem é o timoneiro é Jesus. Quem comanda esse barco é Ele. Não são os governantes da terra, nunca foi. Nunca foi. E por isso a nossa esperança e a nossa fé, ela não pode ser cambaleante. Porque se de fato acreditamos em Jesus, se de fato acreditamos que há um Deus que comanda esse universo, a gente precisa olhar essas tormentas dizendo que mais lá na frente a bonança chegará. E Bezerra ainda nos coloca tanto o exemplo de Jesus como o exemplo de Kardec, que mesmo diante dos desafios conseguiu ser fiel ao seu trabalho, à sua missão, até o último momento. E ele nos assevera: na atualidade de sofreguidão e de tormento, o ser humano procura uma forma de escapar. Olha que observação. O ser humano procura uma forma de escapar das provações necessárias ao seu processo evolutivo. E não raro são atraídas essas almas para as propostas equivocadas do Deus Mamon, que fascina, embriaga os vigilantes e os precipitados. E a gente entra nessa onda. A gente entra nessa onda de quando o clima não está muito bom, estou meio desanimado, vamos para o shopping, que aí as emoções são resolvidas. A tristeza passa. Ou, diante das provações, acha que a gente está vivenciando isso com injustiça. E aí a gente se revolta. O verdadeiro discípulo de Jesus consegue compreender as provações como processos necessários para o seu aprendizado. E em qualquer circunstância, diante de quaisquer desafios que precisamos vivenciar, seja no campo da vivência pessoal, da vivência familiar, seja no campo da vivência social, enquanto coletividade que compõe essa nação. Nada passa à mercê dos olhos de Deus, absolutamente nada. Mas é óbvio que a gente precisa dar uma ajudinha, né? Dar aquela colaboração, fazer a nossa parte da melhor forma, porque se a gente pelo menos puder vibrar positivamente por esse planeta, já é alguma coisa. Não alimentar essa onda de revolta, de pessimismo e de violência, já é alguma coisa. Uma preciosa contribuição. E ele ainda nos diz: indispensável a nossa fidelidade aos postulados espíritas, conforme exarados na codificação. Às vésperas da grande transição planetária, já iniciada desde há muito, atingimos o clímax que nos pede sacrifício e honradez. Quantos desertam na hora do testemunho? Quantas almas fragilizadas pela sua constituição emocional e espiritual, atraídas pela doçura das bem-aventuranças, mas que não suporta o ferrete do padecimento humano e optam pela desistência mais uma vez. Então somos nós que bebemos e comemos o Evangelho, que no primeiro momento nos entusiasmamos por ele, e no primeiro ferrete das provações a gente desiste e sucumbe.
diante do primeiro testemunho que mexe mais profundamente com as nossas almas, a gente titubeia. Que diante da grande hora, que está sendo fundamental para todos nós, nesse contexto de transição planetária, a gente está quebrantado. E ele segue. Somos alguns deles que retornamos ouvindo o convite de Jesus para a mansuetude, para a misericórdia, para a autoiluminação, e tendo baqueado ontem, encontramos-nos necessitados da redenção, tropeçando nas próprias mazelas, correndo o risco da perigosa desistência. Olhe que observação. Somos nós que já caímos e clamamos pela oportunidade de voltar, de testemunhar, de passar pelas experiências de aprendizado, de termos suplicado por essa reencarnação. Somos nós que já fizemos promessas de sermos servidores fiéis e fraquejamos, e que fomos renovados pela misericórdia divina a acreditar que é possível aprender de novo, acreditar que é possível uma nova oportunidade, acreditar que é possível novamente entrar na seara de Jesus, e que, diante das dificuldades que se apresentam nos dias de hoje, a gente está um tanto, desisto ou não desisto, será que eu consigo ou não consigo, está difícil demais, vou deixar para outra, justificando até da própria lei da reencarnação, dizendo que pode deixar para amanhã. Já vou logo dizendo que deixar para amanhã a coisa complica mais, muito mais. E que as oportunidades, elas ficarão cada vez mais complicadas, pelo menos para conseguirmos reencarnar no mundo de regeneração. Porque a oportunidade nunca nos faltará, porque a misericórdia de Deus, ela é imortal, eterna. Porém, eu não sei se pelo menos na próxima a gente vai conseguir estar nessa condição. Então não perdamos tempo. Reacendamos o bom ânimo. Inalemos coragem. Nutramos de Jesus e de seu exemplo de profunda abnegação. É nessa hora que os bons espíritos conclamam as nossas almas. Uma mensagem dessa que Bezerra nos traz no encerramento de uma das reuniões mais importantes, que é da Federativa Nacional, enunciando isso para toda a comunidade espírita no Brasil e quiçá no mundo. Não é à toa. É porque ele sabe que muitos de nós estamos alquebrantados e que precisamos nos recompor emocionalmente, espiritualmente, porque é a longa caminhada ainda a ser trilhada. E ele nos apresenta: ainda temos que fazer. E o Mestre incomparável pede-nos fidelidade da última hora. A noite desce e a treva não se faz total, porque as estrelas do amor brilham no cosmo das reencarnações. Sede fiéis diante das facilidades do comportamento. Jesus recomendou-nos a vigilância para depois a oração. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal. Ninguém em caráter de exceção. Todos nós encarnados passamos por adversidades. Todos nós. Não acreditamos na propaganda maquiada de Facebook de uma vida feliz e irretocável. Nem nos photoshops da vida. Todos nós, na palavra de Benício, sem exceção, passamos pelos desafios
e pelas dificuldades na indumentária carnal. E acrescenta-nos: quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos: bom ânimo, crede e persevera. Recordamo-nos de Paulo sobre as ruínas da Acrópole antiga em Atenas, renovada, ouvindo as vozes espirituais depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir e amar. Mais um exemplo de um discípulo devotado de Jesus, que diante das adversidades, diante das traições, dos infortúnios, conseguiu esperar, insistir, trabalhar e amar. E esse é o dever de casa nosso de cada dia. Diante de todas as dificuldades que nós ainda precisamos experimentar. E aí também, para refletir na palestra dessa noite, nós retomamos um texto que nós também citamos na palestra anterior, que está em Obras Póstumas, em que Kardec vai problematizar. São vários textos que estão dentro de Obras Póstumas, mas nós escolhemos apenas um texto, quando ele fala sobre a missão dele enquanto codificador da doutrina espírita. E na mensagem que ele trava um diálogo com o discípulo da verdade, com o Espírito da Verdade, em 1856, quando ele vai questionar o Espírito da Verdade, se de fato era essa a missão que ele precisava abraçar, porque ele não se reconhecia como digno de estar naquele lugar. Gente, imagina essa alma. Então ele meio que duvidou, porque os estudos em relação às manifestações espirituais já vinham acontecendo há muitos anos na França. Então, quando ele se viu diante da anunciação da sua missão como codificador da doutrina espírita, ele foi lá, perguntar nada mais, nada menos ao Espírito da Verdade se de fato aquilo condizia mesmo ou não. Porque é como se ele se achasse pequeno diante de tamanha tarefa. E sabiamente o Espírito da Verdade o advertiu de todas as adversidades que ele ia passar frente à missão que ele abraçava. Traição, calúnia, falseamentos, traição de pessoas profundamente queridas. Imagine que experiência difícil. E aí Kardec, 10 anos e meio depois, já tinha publicado o Livro dos Espíritos, boa parte das obras da codificação já haviam sido publicadas. Ele vai justamente nos presentear, ele foi fazer um feedback, Depois de 10 anos, estou eu aqui retomando essa mensagem para dizer a vocês que aquilo tudo de fato aconteceu. Tudo. Traição, cansaço, calúnia, desgaste, tudo. Tudo, todos os anúncios dos desafios e das adversidades que ele iria passar, ele vem 10 anos depois testemunhar que tudo havia acontecido. Mas o que eu quero asseverar do trecho da fala de Kardec é uma outra observação que ele também nos traz, quando ele nos diz o seguinte: mas também, a par dessas vicissitudes, de todas essas dificuldades, que satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não me anunciou o Espírito de Verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobreelevaram-se de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer,
Eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida desfilavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Eu precisava trazer esse testemunho de Kardec. Porque talvez a gente não passe 10% dessas atribulações que ele precisou vivenciar. Nem tenhamos vivenciado maiores traições, nem tenhamos vivenciado maiores adversidades. E às vezes uma pequena a gente quer desertar. Mas acima de tudo, o testemunho de Kardec nos ensina que o bem é infinitamente mais recompensador do que qualquer atribulação que passamos. Que a assistência dos bons espíritos que acolhem a nossa boa vontade em sermos servidores de Jesus faz com que passamos por todas as adversidades sem aquebrantar-se. É viver a dor sem o sacrifício do desespero. É viver as provações, sabendo que tudo provém para aquele que amam a Deus. E é nessa perspectiva, é nesse testemunho que precisamos aprender com o exemplo de Kardec, para que possamos acreditar que a assistência dos bons espíritos nunca nos faltará, se o nosso coração estiver repleto de boa vontade. Se a espiritualidade amiga nos observar neste lugar como aqueles desejosos de serem fiéis a Jesus e trabalhadores em sua seara, nada nos faltará. Nada nos faltará. E essa expressão que é tão comum no Evangelho não é no sentido de dizer que nada vai nos faltar materialmente, não. É uma interpretação muito estreita. É que mesmo diante da adversidade material, não nos faltará resignação. É que mesmo diante da perda de um ente querido, que é uma dor tão profunda, não faltará o consolo. É que diante das grandes provações, a esperança não vai nos faltar. É nesse sentido, é essa robusteza moral que não nos faltará para aqueles que se colocam na condição de fiéis peregrinos do Senhor. E aí um dos trechos que eu gostaria de finalizar, tendo em vista, como eu falei, no início da palestra, essa é uma data significativa. Possivelmente amanhã todos nós estaremos junto com nossas famílias, comemorando o Natal de Jesus, e que esse Natal, de fato, possa representar essa renovação. Comumente eu digo, a gente vai assinar o termo aditivo do contrato como servidores de Jesus. Particularmente, tanto essa palestra me marca simbolicamente, quanto esse momento do Natal também me marca simbolicamente, nesse sentido de reassumir o contrato com Jesus, de mesmo ainda sendo muito pequena, muito falha, muito humana, muito imperfeita, nos colocarmos na condição de sermos instrumentos de Jesus, para que Ele possa sempre nos utilizar para atingir e para fazer com que o seu trabalho de redenção desse planeta se concretize o mais rápido possível. E aí tem um trecho muito bonito de Joana, que está lá no capítulo 11 do livro Rejubila-te em Deus, chamado O Peregrino do Senhor. É belíssimo, belíssimo esse capítulo, em que inicialmente Joana vai trazer essa reflexão de Jesus como esse peregrino maior,
E ao final desse trecho, ela faz de fato uma evocação mais diretamente para todos nós, que nos desejamos colocar nesse lugar, quando ela diz: prossegue a cantar, peregrino do Senhor, mesmo quando todas as vozes silenciarem. Se assim acontecer, porque Jesus te enviou, para que te inebris de contentamento na servidão que te encontras, para auxiliar os teus irmãos da retaguarda, que ainda não despertaram para a compreensão da verdade. Nunca deixes de cantar o bem. Vive-o como se fosse uma flauta que alguém sopra e o ar se transforma em doce melodia que embala a vida. Que possamos todos nós nos colocarmos nessa condição de sermos esse instrumento, essa flauta, que Jesus soprará para embalar as aflições da humanidade. Que possamos sempre nos colocarmos nessa condição. E tem duas passagens no Evangelho que particularmente me toca profundamente a alma, quando fala desse natalício de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas. Uma que me emocionei a primeira vez que li, que é aquela passagem quando Jesus, já menino, é levado ao templo para ser apresentado aos sacerdotes, e Simeão o pega nos braços. E eu acho muito emocionante a mensagem que ele coloca, quando justamente coloca o nosso Salvador nos braços e diz. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. Que possamos, nesse momento de renovação, não apenas pousar os nossos olhos em Jesus, mas pousarmos os nossos espíritos, acreditando que a salvação do mundo, de há muito já nos foi presenteada. E só precisamos, mais uma vez, acreditar e acreditar sempre que Jesus, sendo esse guia e modelo, nunca desamparará as nossas almas. Eu disse que esse é um trecho do Evangelho. O outro trecho, que eu também acho belíssimo, que trata justamente do natalício de Jesus. Me dei só mais 2 minutinhos para terminar a palestra, eu sei que eu já estou bem em cima da hora. É quando o anjo vai anunciar para os pastores a chegada do Salvador. E aí, particularmente, um trecho que eu acho emocionante, quando nos diz o seguinte: este é o sinal para vós. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A chegada de Jesus é motivo de glória ao Deus maior. A sua chegada representa para nossas almas a mais profunda paz de espírito. E a sua misericórdia e boa vontade representa acalanto para todos os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. E eu finalizo, querendo apresentar para vocês um poema que eu acho belíssimo. Deixa eu enxugar minhas lágrimas, não consigo ler. Que é de um poeta sufi, chamado Rumi, chamado A Hora da União. E particularmente eu acho esse poema muito simbólico, porque de certa forma representa essa necessidade de reencontro com a divindade,
cujas almas, todas as nossas, são tão sedentas desse encontro profundo, desse encontro legítimo que para nós é com Jesus, para com todos os outros, a depender do seu credo, está representado como o reencontro com a divindade. E aí nos coloca: de toda parte chega o segredo de Deus. Eis que todos correm desconcertados. Dele, por quem todas as almas estão sedentas, chega o grito do aguadeiro. Todos bebem o leite da generosidade divina e querem conhecer o seio de sua nutriz. Apartados, anseiam por ver o momento do encontro e da união. A cada nascer do sol, oram juntos muçulmanos, cristãos, judeus. Abençoado todo aquele em cujo coração ressoa o grito celeste que chama: vem. Limpa bem os ouvidos e recebe nítida essa voz, pois o som do céu chega como um sussurro. Silêncio, silêncio. Eis que chega o grande rei para completar o poema. E Jesus é esse grande rei que vem tornar a nossa vida muito mais poética, muito mais amorosa e nos traz profunda paz. Desejo a todos que têm suas famílias aqui representadas, que tenham um lindo Natal e que renove no coração de todos os seus esse sentimento de profunda gratidão a Deus por ter-me Jesus no leme de nossas vidas. Muita paz a todos.